Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Para você que não me conhece, eu sou o Matheus e esse aqui é o seu podcast de Fantasy Football, trazendo tudo a cada semana do melhor jogo de games aí, assim a gente pode falar, do mundo, né? O nosso Fantasy Football que nos deixa irritado, bolados, mas a gente não vive sem ele. E chegamos nos playoffs, né, rapaziada? Chegamos aonde a gente planejou, aonde a gente buscou o ano todo. O título, logicamente, que é o objetivo final, a gente quer ser campeão, mas a gente sabe que nos playoffs acontecem coisas loucas, acontecem coisas inesperadas, acontecem jogadores aleatórios fazendo pontuações absurdas, grandes nomes não jogando nada, essas coisas acontecem nos playoffs. Então, assim, se você está nos playoffs na sua liga, se você conseguiu montar um bom time, entrar nos playoffs, eu acho que você já tem que ficar feliz com isso, ficar feliz com o resultado, porque você conseguiu chegar entre os melhores da sua liga, né? Você conseguiu aí montar um time bem estabelecido. Às vezes as pessoas até ficam fora, às vezes um time muito bom, que tem tipo a melhor pontuação, a segunda melhor pontuação numa liga de 12, 14 times, fica fora. Essas coisas acontecem, infelizmente a gente fica muito triste, mesmo a gente ter montado um time bom. A gente infelizmente levou azar de em algumas semanas levar muitas pontuações, os times adversários sempre jogarem bem contra a gente. Isso tudo acontece. Mas o mais importante que eu acho pra mim no Fantasy Football é a gente montar um bom time e ver o nosso time jogando bem, e ver o nosso time funcionando bem, ver o nosso time marcando muitos pontos. Vencer confrontos é consequência de marcar muitos pontos. Então, assim, quando você vê que o seu time está marcando muitos pontos, está conseguindo produzir bem, eu acho que isso já é um motivo de felicidade de ter montado um bom time, um grande time. E muito provavelmente todo mundo que conseguiu montar um time nesse nível, marcando boa pontuação a cada semana, com certeza está nos playoffs agora na sua liga. Muita gente pegou bye nessa primeira semana. Para você que não está nos playoffs, mas está ouvindo a gente aqui, fico muito feliz com a sua audiência. Apesar de que não está nos playoffs, não está disputando o título, mas Fantasy está aí para todo mundo, é sempre legal a gente aprender. O mais maneiro do Fantasy, para mim, é você aprender sobre os times, sobre os jogadores, táticas, essas coisas. A vitória acaba sendo consequência disso tudo. Vamos falar sobre playoffs hoje no nosso podcast, vai ser um pouco diferente, eu não vou fazer aquele formato de dicas de cada um dos jogos, porque muita gente pediu, né? Algumas pessoas, na verdade, pediram pra fazer tipo um podcast mais aberto ao público, tipo no sentido de me ajuda que eu tô desesperado. Pessoas que estão nos playoffs não sabem o que fazer, estão assim completamente sem muita noção de algumas questões, então pediram ajuda e eu abri esse podcast essa semana. Tá dando uma introdução longa para poder explicar tudo. Abri um podcast essa semana pra gente tirar dúvidas da galera. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, fiz um tweet, mandei lá no Twitter também. Pedi pra galera mandar perguntas, dúvidas pra essa semana no Fantasy Football. Muita gente mandou. Eu vou ler algumas aqui, tá? Eu vou tirar algumas dúvidas. Então eu vou acabar falando de muitos jogadores, de muitos casos aqui. Não vou falar logicamente de todos. Vou falar de muitos jogadores, de muitos casos aqui. Talvez possa te ajudar até mais do que tirar dúvidas de dicas semanais. Vamos começar com a primeira pergunta, que é: vale apostar no OBJ, o Odell Beckham Jr. nessa reta final? Questão importante, né? O Odell tá com Covid, pegou Covid nessa última semana aqui, na terça-feira ele pegou Covid, então a gente não sabe se ele vai jogar nessa próxima semana contra o Rams. Vai pegar, deixa eu ver contra quem o Rams vai jogar. Os Rams vão jogar contra o Seahawks essa próxima semana, então a gente não sabe se o Odell vai jogar, ainda é dúvida, tá? O Odell que veio com touchdown nos 3 últimos jogos, né? O Odell marcou touchdown nos 3 últimos jogos, sendo bem acionado pelo Matthew Stafford. Eu acho que o Odell é um bom nome para flex aí pro restante da temporada. Ainda não vejo como um wide receiver número 2, eu acho que ele e o Van Jefferson acabam dividindo muito ali as atenções ali naquela segunda posição, atrás do Cooper Kupp, então vejo ele como um wide receiver 2 pro restante da temporada. Tem alguns jogos interessantes aí contra Minnesota, contra Baltimore, times que estão sofrendo aí contra o wide receiver no Fantasy, então eu acho uma boa aposta o Odell. Só ficar de olho essa semana, porque ele tá na injury reserve aí, na lista de reserva por conta de Covid que ele pegou na terça-feira. Próxima dúvida: será que o Devonta Smith pode ser jogador para o Fantasy nas próximas rodadas?
Cara, a questão do Devonta Smith no Fantasy eu acho que vai muito em função de quem vai ser o quarterback desse time do Philadelphia Eagles, né? A gente tem aí o Jalen Hurts voltando, ele deve ser o titular, ele deve estar pronto para ser o titular, mas o Gardner Minshew jogou bem no jogo passado e tudo mais, a gente não sabe se ele pode afetar um pouquinho o Gardner Minshew, afetar o Jalen Hurts esse jogo do Gardner Minshew. Eu acredito que não, acho que o Hurts vai ser o titular. Fato é que o Devonta Smith está sendo um cara muito inconsistente, né? Nas últimas semanas ele não vem muito bem, nas últimas 3 semanas ele não fez jogos muito bons. Eu não tenho uma confiança muito grande com ele. Pra mim ele é um cara pra flex apenas, assim como eu falei do Odell, também é um cara pra flex. Por que ele é um flex? Porque ele já mostrou em algumas boas partidas nessa temporada que ele pode ser um bom jogador, um cara de 9, 10 targets, de 7 recepções, de mais de 100 jardas, marcou touchdowns, não foi um cara que marcou muitos touchdowns, foram apenas 4, mas já entrou na endzone. E tem aqui sim alguns duelos interessantes, né? Vai pegar o Washington 2 vezes, que é um time que não tá fazendo uma campanha tão boa assim contra os wide receivers também no Fantasy. Pega o Giants, que apesar de ser uma defesa boa, perdeu um pouco de força nas últimas semanas também contra o jogo aéreo. Então o Devonta Smith pra mim é um cara para ser um flex apenas pro restante da temporada. Não confio para ser wide receiver 2, porque o Jalen Hurts é um cara que acaba limitando um pouco o valor dele, porque o Jalen Hurts ele é mais um corredor do que um lançador, né? Um passador de fato. Mas uma dúvida, qual o meu QB para essa semana? Tua Tagovailoa ou Tyson Hill? Baita de uma dúvida boa essa, porque, vamos lá, o Tyson Hill vai pegar o Tampa Bay fora de casa e o Tua Tagovailoa vai pegar o Jets em casa. Tá? São 2 jogos bem interessantes, são 2 jogos bem importantes para os jogadores aí nessa semana. Por quê? O Jets é um time que está sofrendo para quarterback e a gente já sabe que está sofrendo já tem um tempo, tá? Vou pegar aí, a gente está agora vou pegar nas últimas 5 semanas aqui contra quarterback. O Jets é o 3º time que mais cede pontos para quarterback. E o Tampa Bay Buccaneers, ele é o 8º time que mais cede pontos para QB no Fantasy nas últimas semanas. Então, assim, a gente tem visto que essas 2 defesas estão sofrendo. Eu iria com o Tyson Hill nesse jogo. Eu acho os 2 muito equilibrados. Eu acho os 2 têm ali um upside de QB 1 baixo para essa semana. Mas eu iria com o Tyson Hill porque ele está trazendo um upside correndo com a bola muito alto, muito forte. Tá? O Tyson Hill, eu já falei sobre isso nos últimos 2 podcasts, que ele jogando como titular, ele tem uma média de mais de 20 pontos por jogo no Fantasy. E isso está se mantendo esse ano. Foram 2 jogos esse ano para o Tyson Hill como QB titular no New Orleans Saints. Um jogo de mais de 20 pontos contra Dallas, um jogo de mais de 24 pontos contra o próprio New York Jets aí na semana passada. É um cara que está correndo muito. Os últimos 2 jogos ele correu pelo menos 11 vezes. Foram mais de 70 jardas nas 2 partidas correndo. Então, assim, ele é um cara que produz muito com as pernas. Esse jogo contra o Tampa Bay é um jogo que possivelmente o Saints vai precisar do seu QB produzindo, porque o Tampa Bay é um time mais forte e tal. A gente espera que o Saints, entre aspas, tenha que correr atrás do placar, atrás do Tampa Bay, que é um ataque muito forte, vai ter que produzir pontos. O Tampa Bay em casa é um time que marca... O Tampa Bay é um time que marca mais de 30 pontos por jogo. Então em casa é um time que está jogando muito bem. Então o Saints vai ter que produzir muitos pontos. E eu espero um Tyson Hill produzindo bem. Talvez não durante o jogo inteiro, mas talvez até um garbage timezinho. Pode sobrar algumas pontuações para ele. Eu acho que isso pode ser muito bom. Do lado do Tua Tagovailoa, eu também acho que o Tua tem tudo para fazer um bom jogo contra o Jets. Tá? O Tua tem sido um QB... eu não vou dizer consistente, mas tem sido um QB ok no Fantasy. Ele tem feito algumas boas partidas, ele tem variado jogos bons e ruins, tá? Há 3 semanas atrás, na semana 11, ele pegou o Jets, fez 17 pontos. Eu acho que o Tua Tagovailoa, ele tem meio que esse teto determinado ali de 18, 19 pontos, e eu vejo um pouco a mais pro Tyson Hill. Esse jogo contra o Jets, eu acho que o Miami, como vem jogando bem, a defesa vem crescendo na temporada, o time vem de uma sequência boa de vitórias. Eu espero que o Dolphins consiga tenha um jogo tranquilo contra o Jets, e isso talvez faça o Tua Tagovailoa não ter que forçar muito o jogo nessa próxima semana. Então eu acho que o Tyson Hill pode ser mais forçado a lançar. Tá? Vamos para mais uma dúvida.
duas vagas para running back. Donta Foreman, Chuba Hubbard, Kareem Hunt, Darrell Williams e Tony Pollard. Então lá, interessante, vamos falar de alguns nomes aqui. Primeiro, Donta Foreman, que, como eu falei, é o running back 1 do Tennessee Titans. Muita gente achava que ia ser o Dontrell Hilliard, mas não. Donta Foreman é o running back 1 do time. É o cara que mais corre, apesar de não ter números absurdos, é um cara que mais corre. Pega um Pittsburgh que vem sofrendo, tá? O Pittsburgh que vem sofrendo aí contra running backs no Fantasy Football. Semana passada, o Dalvin Cook fez a festa no Pittsburgh Steelers, contra o Pittsburgh Steelers. O Steelers é o terceiro time que mais cede pontos para running backs no Fantasy nas últimas 3 semanas. Então eu iria nesse quinteto aí que ele me deu de Foreman, Chuba Hubbard, Kareem Hunt, Darrell Williams e Tony Pollard. Eu iria de Foreman e Chuba Hubbard. Por que não os outros? O Kareem Hunt tá machucado, a gente não sabe se joga. O Darrell Williams é uma incógnita, joga quinta-feira. Jogos de quinta-feira nunca é muito bom apostar em caras, principalmente jogadores que não são assim nomes seguros, né? O Kansas City você vai apostar no Patrick Mahomes, no Tyreek Hill, no Travis Kelce, não aposta no Darrell Williams. O Darrell Williams, no jogo passado até que fez alguma pontuação boa, muito porque o Kansas City explodiu no placar contra o Raiders e acabou ele tendo mais oportunidades de corrida, mas claramente o Clyde Edwards é o running back do time. E o Tony Pollard também tá machucado, tá? Não jogou na última partida, a gente não sabe como é que ele vai voltar essa semana. Eu iria no Donta Foreman, que tem um bom jogo aí contra o Pittsburgh Steelers essa semana. Eu acho que o Donta Foreman tem tudo para fazer uma partida aí bem interessante. Eu iria no Chuba Hubbard. Eu sei que o confronto contra o Buffalo é muito difícil pro Chuba Hubbard. Eu sei que o confronto é complicado, mas ele é o running back 1 do time, ele é o principal corredor dessa equipe. Eu acho que ele é o cara que vai ter mais volume de jogos entre os outros jogadores restantes. Na última partida foram apenas 33 jardas. No jogo em que o Carolina não utilizou tanto, né, o Chuba Hubbard, foram apenas 10 corridas. Mas eu iria com ele nessa próxima semana. Eu acho que são os dois nomes mais seguros aí no Fantasy, o Chuba Hubbard e o nosso queridíssimo Donta Foreman, tá? Vamos passar para as próximas perguntas aqui da rapaziada. Vale apostar no Kendrick Bourne nessa reta final dos playoffs? Cara, eu acho que apostar no Kendrick Bourne, eu acho que depende muito aí de como está o seu grupo de recebedores e qual o tamanho da sua liga também, né? Porque para apostar no Kendrick Bourne, você tem que estar com uma liga em tese grande. Porque o Kendrick Bourne não tem sido, assim... O Kendrick Bourne é aquele cara que a gente não tem como confiar muito. Ele é um cara que pode produzir números muito bons, como no último jogo contra o Tennessee, que ele produziu lá 23 pontos, né, 60 jardas, 2 touchdowns, mas ele é um cara de muitos altos e baixos, não é um jogador confiável. Eu assim, apostar no Kendrick Bourne, eu acho que, se você estiver jogando uma liga com 16 times, eu acho que ele vale uma vaga como flex. Se você estiver jogando uma liga com 12 times, pra mim o Kendrick Bourne é banco, tá? Eu não tenho grandes expectativas no Kendrick Bourne, assim como muita gente tem. Eu não acho nem que ele é o wide receiver 1 do time, porque ele ainda tem o Jacoby Myers, tem o Nelson Agholor, o Negro é um time que está correndo muito com a bola, então eu não tenho grandes expectativas assim no Kendrick Bourne para ser um cara consistente. Eu acho que em um desses jogos ele pode explodir, porque é isso que ele tem feito durante a temporada. Ele joga um jogo bem, aí joga 3 jogos ruins, aí vai mais um jogo bom, 2 jogos ruins, e isso tem sido mais ou menos a toada do Kendrick Bourne aí nessa temporada no Fantasy Football, tá? Mais uma dúvida, Josh Allen, vale a pena apostar ou ele vai estar out? Bom, eu acho que o Josh Allen vai jogar, tá? Eu acho muito difícil o Josh Allen não jogar. Ele é um cara assim bem... aquele que chama tough, né? Durão, aquele cara que não abre mão de jogo e tal. Eu acho difícil ele não jogar. Ele tá como day to day, tá sendo avaliado dia a dia aí por uma questão, por uma torção no pé que ele teve no jogo contra o Tampa Bay. Eu acho que ele vai jogar. E se jogar, o Josh Allen com certeza é titular. Eu acho que isso aí a gente vai ter que avaliar no domingo, o jogo contra o Carolina domingo, né, esperar o jogo. O Josh Allen vem da sua segunda melhor partida, terceira melhor, uma das melhores partidas dele no Fantasy essas últimas semanas contra o Tampa Bay. Falei pra galera apostar no Josh Allen essa semana, porque ele era um cara que eu tava crendo que ia vir pra um bom jogo. A defesa do Tampa não vinha bem contra o quarterback. Muita gente ficou com medo de achar negócio daquele jogo contra os Patriots, só que aquele jogo contra os Patriots foi contra a melhor defesa da liga, numa condição climática completamente adversa. Então é muito diferente de pegar um Tampa Bay numa condição climática boa e tudo mais. O Josh Allen vem tendo altos e baixos, vem tendo sim altos e baixos, mas são mais altos do que baixos. Então eu acho que você pode apostar sim no Josh Allen.
E, inclusive, para mim, vai ser um top 5, um top 3 essa semana, provavelmente, o Josh Allen. Assim, acho muito difícil ele não jogar esse próximo jogo, tá? Mais uma pergunta: como ter esperança enfrentando Russell Wilson, Deebo Samuel, Mike Evans, Jonathan Taylor, Kelsey e Kittle? Oxe, aí é brabo, hein, meu amigo? Pegou um time brabo agora nos playoffs, mas, cara, playoffs é isso, acontece. Às vezes o Russell Wilson joga mal, o Russell Wilson até que voltou a fazer alguns bons jogos, mas pode jogar mal. Tight end é sempre uma posição que a gente não sabe. O Kelsey não vem fazendo alguns jogos muito bons nas últimas semanas. O Kittle explodiu, mas vai saber, o Kittle às vezes pode jogar mal. Acho que o Jonathan Taylor é difícil fazer um jogo ruim, apesar de que pega uma defesa fortíssima. Ele fez os Patriots. O Mike Evans também é aquele cara que tem jogado bem, mas assim, tem um confronto difícil, pega o Saints. O Mike Evans sempre tem algumas dificuldades ali contra o Saints, né? No primeiro jogo nessa temporada ele não foi lá tão bem, conseguiu um touchdown para salvar a partida dele. Então assim, tem que ter esperança, tem que acreditar para o time nessa liga que você está enfrentando ter tanta gente boa assim. Provavelmente deve ser uma liga menor e o seu time também deve ser um time bom. Então acho que dá pra a gente crer, tá? Próxima pergunta: será que o DeAndre Swift volta para essa reta final dos playoffs? Muita gente pergunta do DeAndre Swift, muita gente desesperada querendo o DeAndre Swift de volta. Última informação do Dan Campbell foi que ele acredita, ele espera que o Swift volte essa semana, tá? O DeAndre Swift que ficou fora dos últimos... se machucou contra o Chicago no iniciozinho do jogo lá no Thanksgiving, ficou fora dos 2 últimos jogos, né? O DeAndre Swift, que vinha sendo um dos melhores wide receivers do Fantasy Football, ele vinha tendo aí números absurdos. O DeAndre Swift tava como um top 6 aí, se não tivesse machucado provavelmente já seria um top 5 na temporada. Infelizmente se machucou. Ele tem um final de temporada bom, né? Porque tem esse jogo contra o Atlanta é um jogo mais difícil, contra o Arizona, perdão. Depois tem Atlanta e Seattle, com 2 defesas que cedem bastante pontos para running back no Fantasy Football. A expectativa é que ele volte essa semana, tá? A gente não tem como saber, logicamente, porque não é nada garantido. E se voltar, pode ser algo muito interessante, porque o Jamal Williams está na lista de Covid. Então o Jamal Williams talvez não jogue. Então a gente pode ter mais um jogo aí com o DeAndre Swift sendo o running back 1 principal do time. Coisa que aconteceu na semana 10 e semana 11. E ele, nesses 2 jogos, já meteu mais de 130 jardas terrestres nessas 2 partidas. Então vamos ficar de olho. Eu acho até que ele joga essa semana, mas a gente não tem como confirmar nada. Estamos aqui falando com base no que o Dan Campbell, técnico do Detroit Lions, falou na segunda-feira. Vamos esperar para ver os treinamentos aí até sexta. Tá? Próxima pergunta. Tenho o Cooper Kupp em um playoff e jogo contra em outro. Estou perdido? Acho que quem joga mais de uma liga, principalmente quem joga várias ligas, né? Eu, por exemplo, jogo 15. Estou jogando 15, estou nos playoffs em 10. Em 5 eu fiquei fora. 3 por uma posição, por pouquíssimo, e 2 meu time foi bem mal mesmo. Então, assim, acontece, cara. Acho que não tem muito como você fugir dessa questão de jogar fora ou jogar contra um jogador. Torcer para ele jogar bem, para você ganhar num confronto, e no outro confronto, mesmo sofrendo com ele, o seu time conseguir suprir aí esse jogo do Cooper Kupp, porque assim, é muito difícil torcer contra o Cooper Kupp essa temporada. Mais de 25 pontos por jogo, cara, o Cooper Kupp tá tendo na temporada. É uma das maiores médias da história do Fantasy. É a segunda maior média da história do Fantasy no momento, só atrás do Jerry Rice em 95. Então, assim, ele tá fazendo possível. Ele pode terminar a temporada como tendo a maior pontuação da história de um wide receiver no Fantasy Football. Isso é completamente surreal, tá? Eu acho que o Cooper Kupp não dá pra gente apostar muito contra ele, torcer pra o seu time conseguir suprir no jogo que estiver jogando contra. Beleza? Mais uma pergunta aqui. Swift e Mitchell questionáveis. Apostar em quem até o final da temporada regular? Cara, assim, eu acho que esses 2 caras voltam, tá? Eu acho que esses 2 caras vão jogar essa semana. Eu acho que o Swift joga essa semana, deve jogar essa semana. Eu acabei de falar sobre ele. O Elijah Mitchell a gente ainda não tem muitas notícias e tudo mais, mas pelo menos no backfield dessas duas equipes eu não vejo muita projeção para nenhum running back.
No São Francisco 49ers, o Jermichael Hest e o Jeff Wilson, eu não confio muito neles porque o Deebo Samuel basicamente virou um running back. O Deebo Samuel tá correndo muito com a bola, virou basicamente um running back aí nessas últimas semanas, tá? Eu acho que você precisar de um running back, talvez o Ramondre Stevenson seja um bom nome, ainda mais que o Damien Harris tá meio baleado, pode ser um cara aí pra waiver wire. O Rashad Penny do Seattle Seahawks pode ser um bom nome pro restante da temporada, porque o Seattle não tem nenhum running back 1, ele vem de um grande jogo, então a tendência é que ele continue sendo running back 1 pelo menos nessa próxima semana, mas a gente não tem grandes running backs pra gente apostar. O Miami Dolphins está com problema na posição de running back. O Malcolm Brown pode ser um nome nessa próxima semana contra um Jets, que pode ser um nome interessante também, já que o Myles Gaskin, o Philip Lindsay, todo mundo com problema de Covid, tá? O Houston Texans, talvez aí o Rex Burkhead nessa próxima semana possa ser também um nome interessante. Então, a gente não tem muitos running backs para apostar porque muitos times já estão quebrados de running back, já estão sem running backs, já estão jogando com running backs reservas, então assim, a posição de running back está mais escassa do que o normal nessa temporada no Fantasy Football. Tá? Próxima pergunta, James Robinson, será que chegou a hora de desistir de vez? Cara, dúvida boa porque a galera tá desesperada com o nosso queridíssimo James Robinson. Eu acho que essa próxima semana vai ser uma semana bem interessante pro James Robinson, porque o Houston Texans é o quarto time que mais cede pontos para running back nos últimos 5 jogos, tá sofrendo bastante. O problema do James Robinson é que ele se machucou, né? Ele tá meio baleado. Assim, ele não vem. Depois da bye na semana 7, ele não vem fazendo não vai tendo boas performances. Teve um jogo com mais de 60 jardas, que foi o jogo contra a Atlanta. Já teve 4 jogos com menos de 30 jardas então, nessa última sequência desde a semana 8. Perdeu o jogo contra a Buffalo. Nessa última semana teve a pior partida dele, né, jogando. Foram apenas 4 jardas para ele em 6 tentativas. Então, assim, pouco utilizado. O Carlos Hyde sendo mais utilizado também. Nesse último jogo não, né? O Carlos Hyde nesse último jogo teve uma corrida, mas nos outros jogos, né, o Carlos Hyde foi mais utilizado, né? No jogo contra o Rams teve 9 tentativas e tudo mais. O que dá a impressão é o seguinte: primeiro que o Jaguars é um time que não tá jogando bem, o ataque não tá bem, a defesa também não tá jogando bem, o time tá jogando atrás do marcador em quase todos os jogos. E isso tá fazendo com que o Trevor Lawrence tenha que lançar muito a bola, tá forçando muito o Trevor Lawrence e o time não tá conseguindo correr muito. Outra coisa é que o James Robinson tá meio baleado, ele não tá 100%, tá? Ele já perdeu o jogo por lesão, já jogando algumas partidas meio baleado. Eu acho que o Jaguars não vai forçar o cara para se quebrar, sendo que o time já tá fora dos playoffs. Quanto mais perder, entre aspas, melhor, porque fica numa posição melhor aí para pegar uma pick, para brigar por uma pick 1 aí, uma pick 2 no draft do ano que vem. Então, assim, o James Robinson pra mim hoje é um running back 2 baixo, eu não tenho muita expectativa nele pro restante de temporada. Ele tem 2 jogos muito bons, né, contra Houston e contra Jets. Isso é o que dá uma expectativa, uma esperança de que ele possa jogar bem. Ele tem um dos melhores calendários nos playoffs do Fantasy contra Houston e contra Jets. O último jogo contra os Patriots é um jogo difícil. A defesa do New England, apesar de ser de bastante ponto até para running back, assim, em comparado como ela é contra o QB, contra o wide receiver e tight end, é um jogo em que provavelmente o New England deve abrir uma grande diferença, ou deve controlar a partida, e o Jaguars não deve correr muito com a bola. Então, assim, essas 2 partidas contra Houston e contra Jets, eu não deixaria o James Robinson no banco, porque são 2 jogos muito bons contra 2 das piores defesas contra running backs no Fantasy. Mas assim, tudo depende de quem você tem no seu time. Se você tiver 2 running backs top 15 aí, top 12 aí, logicamente eu acho que o James Robinson não cabe. Tá? Eu acho que vale a pena você sempre ficar de olho no nosso ranking para ver o que a gente tem falado. Beleza? Vamos para mais algumas perguntas da rapaziada aqui. Será que vale a pena investir no Metcalf sendo Mooney e Waddle? Cara, eu acho que ainda vale insistir no Metcalf sim. Por que eu acho que vale? Porque o Russell Wilson voltou a jogar bem. Tá? O Russell Wilson voltou a fazer boas partidas, né? Depois de um início ruim contra Green Bay, contra Arizona. Ele vem de 3 jogos ok aí pro Fantasy, produzindo aí mais de 230, 240 jardas, 2 touchdowns em todos os últimos 3 jogos. O Metcalf ainda não entrou na endzone, o problema é esse, né? Eu falei algumas semanas atrás que
eu tava com o pé atrás com o Metcalf, porque o Russell Wilson voltando de lesão, a química não tava funcionando, o Tyler Lockett é um cara que o Russell Wilson sempre conecta big plays, então assim, eu acho que o Metcalf não tem mais aquele valor de wide receiver 1 que ele sempre teve aí, que ele vinha tendo nessa temporada. Eu acho que hoje é um wide receiver 2 no Fantasy, mais baixo, tá? O Jalen Waddle, pra mim, desses seus jogadores, ele é o cara mais confiável. O Jalen Waddle tem sido um baita de um nome na temporada. O Jalen Waddle todo jogo, basicamente, ele recebe aí 7, 8, 10 targets, tá? São 2 jogos seguidos com pelo menos 9 recepções e 90 jardas. Então, assim, ele tá jogando muito bem. Ele é um titular absoluto nesse seu time. Acho que o Jalen Waddle é um cara que não dá pra sair. Até porque pega o Jets agora, depois pega Saints e pega Titans. 3 times que cedem muitos pontos pra wide receiver no Fantasy. Então, o Jalen Waddle é um baita de um nome. Beleza? O Darnell Mooney, ele é um cara que tá bem 8 ou 80 na temporada, né? Ele é um cara que cresceu, nesse último jogo acabou não fazendo nada. Eu não tenho muita confiança no Darnell Mooney. Eu não tenho essa expectativa como eu tenho nos outros dois. Por quê? O Darnell Mooney não é aquele nome que a gente tem muita confiança, porque não é um grande jogador e tal, tipo um cara que a gente tem uma grande expectativa. Ele fez alguns bons jogos no Fantasy, a gente estava nesse hype com ele e tal, e a gente tem que comprar enquanto o jogador tá ali jogando bem. Mas ele perdeu o valor nas últimas 2 semanas, ele não jogou nada. Então assim, tem um jogo bom contra o Minnesota agora? Tem. Mas eu iria com o Jalen Waddle e com o Metcalf. Eu acho que assim, o Jalen Waddle é um absoluto, tá jogando demais, tá sendo muito envolvido nesse ataque, tá funcionando muito bem. E o Metcalf é aquilo, né, cara? Apesar de não estar jogando o que a gente sabe que ele pode jogar, produzindo o que a gente sabe que ele pode produzir, é um baita de um wide receiver jogando com um baita de um quarterback. Então, uma hora isso pode dar certo. E isso der certo, e você vê no seu banco um Metcalf com 20 pontos, 25 pontos, aí vai ser muito ruim, você vai acabar chorando. Eu tenho certeza disso. Tá? Próxima pergunta. O que fazer com o Lamar Jackson? Deixar no teu time. Não tem o que fazer com o Lamar Jackson, não. É deixar no time e esperar que ele jogue. Infelizmente o Lamar Jackson tá perdendo um pouco de valor, né? Depois do jogo contra o Chicago, que ele se machucou, ele não jogou aquele jogo contra o Chicago, o Lamar Jackson caiu muito de valor, nos últimos 3 jogos não vem jogando bem, isso é fato. Tá machucado, né? Um problema aí no tornozelo. Aparentemente ele joga, assim, ele tá questionável, mas a expectativa é que ele jogue, tá? Há um otimismo ali no Baltimore para que ele jogue essa semana contra o Green Bay, jogo difícil, defesa forte, que sofreu ali contra o Justin Fields no primeiro tempo e tudo mais, mas eu espero um Lamar Jackson que jogue essa semana e consiga produzir bem no Fantasy, tá? Se você tiver o Lamar Jackson no seu time, eu não tenho como deixar ele no banco. Só se você tiver um Aaron Rodgers, um Patrick Mahomes, um Tom Brady, caras que estão jogando num nível muito alto, que estão produzindo em nível muito alto, tá? Se você tiver nomes ali, QBs tipo Kirk Cousins, Tua, Derek Carr, até o Russell Wilson, caras que são tipo bons QBs, mas que não estão brilhando no Fantasy tanto assim, eu não deixaria o Lamar Jackson no banco. É um cara que a gente sabe que tem aquele potencial para explodir até o final da temporada. É um cara que a gente sabe que pode produzir muita coisa, ainda mais que o Baltimore vai precisar muito dele para ir para os playoffs. O Baltimore perdeu alguns jogos e tal, não está numa situação muito confortável, então vai precisar do Lamar Jackson produzindo muito para ir para os playoffs. Por que o Fantasy não está deixando dropar alguns jogadores? O Andrews é top 1 e conseguiu dropar, o Kelce não. Cara, então, essa questão aqui, a NFL, né, a maioria das plataformas tem a lista de jogadores que não são dropáveis. Por quê? Isso não é pela pontuação deles no momento, isso é pelo draft. Então o Kelce provavelmente foi a sua escolha de primeiro round no draft, então por isso o Fantasy não deixa você dropar esse cara. O Mark Andrews, como provavelmente não foi uma escolha de primeiro ou talvez até de segundo round no seu draft, eles deixam, no caso, você dropar o Mark Andrews por essa questão, tá? Mais uma pergunta. É melhor ficar tendo defesa streamer nesses playoffs ou tentar voltar a confiar na defesa dos Bills? Cara, eu tô preferindo ir num streaming, tá? Eu acho que um streaming tem sido uma tática boa pra defesa. A temporada que tá muito complicada por questão de lesão, de Covid. Os ataques estão variando muito semana a semana. Eu acho que a defesa do Bills pra essa semana contra o Carolina é muito boa. É uma ótima defesa essa semana, tá? Porque o ataque do Carolina Panthers
é o terceiro ataque que mais cede pontos para as defesas no Fantasy Football nas últimas semanas. Então eu acho ótimo você ter a defesa do Bills, tanto nessa semana quanto na última semana contra o Atlanta, na semana 17. Na semana 16 contra os Patriots, eu acho um pouco arriscado. O ataque dos Patriots está jogando bem, não é um ataque que vem cometendo tantos turnovers, mas para essa semana contra o Carolina, para a semana 17 contra o Atlanta, eu acho muito bom você ter a defesa do Buffalo, e eu pegaria mais uma defesa aí no waiver na sua liga, para talvez usar na semana 16 e tudo mais, ver um bom confronto aí, um confronto favorável, para você poder usar essa defesa. Próxima pergunta, dá para confiar no deck para os playoffs? Cara, confiar é uma pergunta difícil. Confiar não é algo muito simples pra gente responder não, porque o deck depois da bye não vem jogando muito bem, teve 2 jogos bons, mas não tem sido um cara consistente. A lesão do Zeke eu acho que impactou muito nesse ataque, né? O Zeke meio baleado, apesar de não ter perdido jogos meio baleado, joelho ruim, acabou atrapalhando muito aí o jogo desse ataque do Dallas Cowboys. Eu acho que o deck ainda é um QB top 12 no Fantasy, mas eu não apostaria muito alto nele não, tá? Não é um cara que eu tenho como um top 5 mais pro restante da temporada, como ele entrou como um top 5, um top 6. Hoje eu acho que ele ainda é um top 10, mas não é um cara muito seguro não. Eu não teria uma expectativa no deck Prescott marcando 25, 30 pontos, como eu tinha no início da temporada. Hoje, se o deck chegar nos 20, pra mim já tá ok, porque em 3 dos últimos 4 jogos ele não passou dos 12. Então, assim, não vem muito bem o deck. Se tiver algum nome aí, tipo um Justin Herbert, até um Russell Wilson, talvez algum nome assim, eu acho que dá pra você apostar no lugar do deck Prescott em algumas partidas. Vamos lá. Lamar Jackson e Tua Tagovailoa, quem escalar? Cara, eu acho que a gente tem que esperar pra saber se o Lamar vai jogar e como ele vai jogar. Se ele jogar, eu vou de Lamar Jackson. Se o Lamar jogar, eu vou de Lamar. Eu acho que ele traz um upside muito grande. Como eu falei, o Tua tem um teto ali muito bem estabelecido de 19, 20 pontos. Não vejo o Tua... Assim, lógico que ele pode passar, pode fazer mais, porque pega um Jets, uma defesa que sai de muitos pontos pra QB. Mas eu acho que é um jogo que o Miami deve conseguir estabelecer o seu poderio ali, tipo, a sua força, porque é um time muito mais forte do que o Jets, deve conseguir controlar a partida, acho que talvez seja melhor tendo conseguido controlar a partida e não vai precisar forçar muito o Tua Tagovailoa, tá? Próxima pergunta, quem é mais seguro para a semana 15, Deebo ou Waddle? Pitts ou Ertz? Boa dúvida. Olha, eu iria com o Deebo e o Waddle. Eu não sei qual é o seu outro wide receiver aí, mas o Deebo Samuel e o Waddle são 2 nomes muito bons. O Deebo, infelizmente, não vem produzindo tanto como wide receiver, porque ele tá correndo muito com a bola, né? Ele tá sendo um cara que tá correndo muito com a bola. O São Francisco tá dando muita bola pra ele correr, mas, cara, ele tá produzindo muito. Ele tá correndo bem, ele tá sendo um nome importante no ataque do São Francisco, mesmo não recebendo tantos targets assim, tá? No último jogo ele teve... Nos últimos 3 jogos, na semana 13 ele não jogou contra o Seattle, nos últimos 3 jogos ele teve apenas 7 targets, números horríveis, mas ele vem correndo muito com a bola. Então isso que tem sido um fator bem importante pro Deebo Samuel, vem correndo muito com a bola, vem sendo um ótimo jogador correndo com a bola. Então ele virou basicamente o running back desse time. Se o Elijah Mitchell voltar, eu acho que ele vai ser mais acionado recebendo passe. Então assim, eu iria com o Deebo Samuel, até porque tem um confronto excelente também contra o Atlanta Falcons. Entre os tight ends é uma questão interessante. Por quê? Porque o Kyle Pitts tá sendo bem 880, mas o Zach Ertz também até agora não tem conseguido produzir muita coisa. Eu iria no Kyle Pitts, tá? Porque é o principal jogador desse ataque aí do Atlanta Falcons, junto com o Odell Patterson agora. Todo jogo, basicamente, o Kyle Pitts tem 6, 7 targets, o volume de jogo dele tá lá. Então, assim, ele é um cara que, apesar de não estar produzindo números excepcionais, e eu acho que ele não está produzindo números excepcionais porque ele não está entrando na end zone. Porque, assim, tight ends, a gente não vai ver muito tight ends marcando 100, 120 jardas todo jogo, cara. Isso é muito raro. Talvez só um Kelsey, um Kiro pra fazer isso, beleza. Kyle Pitts é um calouro. E num ataque basicamente só tem ele. Então muito do foco da defesa vai ser nele. Mas o Kyle Pitts está sendo um cara que vem marcando ali 60 jardas, 50 jardas em muitas partidas, tendo 3, 4, 5 recepções. Então, assim, ele consegue produzir 10 pontos, 11 pontos,
e tudo mais. Eu acho que tá faltando essa explosão dele porque ele não marcou touchdowns. Teve um touchdown na temporada que foi na semana 5. Então isso tá afetando um pouco, talvez, a produção do Kyle Pitts. Hoje ele é o 8º melhor tight end no Fantasy. Número excelente para um rookie. Com um touchdown, cara. Um touchdown. Ele tem 770 jardas na temporada. Ele é um calouro que pode terminar a temporada com 1.000 jardas, talvez. Então, assim, é um baita de um número para um tight end calouro. Eu iria com ele. O Zach Ertz, pra mim, é um cara que também depende mais de touchdown do que o Kyle Pitts, ao meu ver. Tá? Vamos para a próxima pergunta. Dá para confiar no Chuba Hubbard como running back 2? Cara, confiar não dá. Porque o Carolina Panthers não tá jogando bem, o ataque não tá bem. Tem jogos difíceis. Vai pegar agora a defesa do Buffalo, que é uma das melhores contra o jogo terrestre. Depois tem Tampa Bay, que também é uma das melhores contra o jogo terrestre. Então, assim, são jogos complicados pro Chuba Hubbard. Não são jogos fáceis para ele. Eu vejo ele hoje como uma opção boa para flex. No running back 2 baixo. Eu acho que o Chuba Hubbard como running back 2 baixo, eu acho que é um nome interessante. Não vejo nada muito acima disso para ele. É um jogo difícil. O Carolina não vai dar a bola para ele 20 vezes, 25 vezes, como fazia com o Christian McCaffrey. Ele não é um cara que recebe tanto espaço quanto o Christian McCaffrey. No jogo passado a gente viu que ele correu apenas 10 vezes com a bola. Apesar de achar o Chuba Hubbard um cara que pode produzir bem no fantasy, assim, são confrontos difíceis. São jogos pesados contra defesas que permitem poucos pontos para running backs no fantasy. Mas ao mesmo tempo ele é running back 1 do time, ele é o cara que tem mais toques na bola. Ele é o cara que tem oportunidades em situação de gol. Então, assim, eu acho que running back 2 baixo, mais um flex ali, eu acho que é mais justo para ele no momento. Próxima pergunta. DeAndre Swift, James Conner ou Clyde Edwards-Helaire? Baita dúvida. Na verdade, assim, são 3 ótimos nomes, né? Assim, são 3 jogadores bem fortes. Eu iria com o James Conner aqui sem muita dificuldade, porque ele tá jogando bem, cara. Ele tá destruindo. Tá marcando touchdown todo jogo, assim, são 16, 17 touchdowns pro Conner na temporada. É um número surreal de touchdowns. Todo jogo o Conner faz touchdowns. Todo jogo ele corre ali, recebe passes. Tá com um volume de jogo alto. Assim, eu sei que o Chase Edmonds pode voltar, né? Ele já poderia ter voltado nesse último jogo, não voltou. Parece mais seguro dele voltar nessa próxima partida. A gente ainda não tem certeza. A questão do James Conner pra mim ele vai passar por um exame aí, por uma ressonância, para ver o que aconteceu com ele, que ele se machucou no finalzinho do jogo ali contra os Rams, se machucou acho que a perna, tornozelo, alguma coisa assim. Então a gente tem que ficar de olho para ver essa situação de James Conner, se foi uma lesão séria que ele sofreu. Se é uma lesão séria que ele sofreu, aí provavelmente ele não deve jogar essa semana com o Detroit, talvez não seja nem se volta temporada. Se ele jogar, tiver tudo ok com ele, for apenas um susto, James Conner titular, jogo contra o Lions, baita de um confronto. Se o James Conner não jogar, se isso for assim um problema, tiver uma situação complicada, nesse caso, eu iria com o DeAndre Swift se ele jogasse. Tá? O Clyde Edwards-Helaire não é um cara muito confiável para mim. Tem um jogo contra o Chargers numa quinta-feira, que não é um jogo fácil. A defesa do Chargers não é uma das melhores defesas, assim, é um confronto ok e tal. Tá? A defesa do Chargers nas últimas semanas até que tem sofrido um pouco contra running backs, não tem sofrido muito, assim, é um confronto ok. Mas num jogo de quinta-feira, fora de casa, eu não gosto muito de apostar nesses jogadores que não são, como posso dizer, seguranças, tá? Assim, são caras muito seguros pro fantasy. Lógico que o Clyde Edwards pode produzir muito bem. Pra mim, ele é running back 2 ali, médio, baixo pra essa semana. Se o Swift jogar, pra mim ele é running back 2 um pouquinho mais alto do que o Clyde Edwards nesse próximo jogo, tá? Próxima pergunta aqui, vamos lá. Clyde Edwards, de novo Clyde Edwards. Clyde Edwards ou com Barkley? Eu vou com Barkley. Eu acho que eu vou com Barkley nessa. Assim, eu acho mais próximo, acho um duelo equilibrado, mas o Barkley tá tendo um volume de jogo bom. O Barkley voltou a ser um cara, não é um cara explosivo, mas é um cara que tem um bom volume de jogo, beleza? Ele tá recebendo bastante a bola, assim, são pelo menos 18 oportunidades para ele nos últimos 3 jogos. Jogo passado marcou touchdown e tudo mais. Então ele é um cara que está sendo bem acionado também no jogo aéreo, isso é importante, até porque o Giants não é um time muito forte, então muitas vezes tem que correr atrás do marcador e o Saquon Barkley vai estar em campo para receber passes como running back, então isso é importante também para um running back no fantasy football, e o Saquon Barkley é um cara que acaba sendo bem acionado. Tá? Próxima pergunta, Tyson Hill ou Patrick Mahomes?
Patrick Mahomes pra mim. Apesar do Tyson Hill ser um ótimo nome, apesar do Tyson Hill, eu já falei muito dele, sobre como ele consegue produzir com as pernas e tudo mais. O Patrick Mahomes está num outro nível, o Patrick Mahomes está jogando muito bem. É um jogo contra o Chargers quinta-feira que é difícil, mas eu espero uma grande partida do Patrick Mahomes, então eu não deixaria o Patrick Mahomes no banco nessa. Acho que ele é um QB até top 5 no Fantasy Football. Vamos para mais uma pergunta aqui. Dá para confiar no James Robinson para os playoffs? Tem Damian Harris no banco. Entre esses dois eu iria com o James Robinson, porque o Damian Harris está machucado e o Ramondre Stevenson está dividindo muito o backfield com ele. Tá? Eu sei que o Damian Harris está num time melhor, com uma linha ofensiva melhor, e está correndo melhor. A verdade é essa. Mas ele está machucado, a questão é que ele está meio baleado. Para essa próxima semana, eu ainda iria com o James Robinson, porque tem um confronto bom contra Houston. O Damian Harris joga sábado, então a gente não sabe se ele vai estar 100%, se ele vai jogar ali meio limitado porque está baleado e o Ramondre Stevenson está correndo bem, então o New England talvez não force o Damian Harris, dê talvez menos volume de jogo para ele chegar mais fresco para os playoffs ou para as próximas semanas. Pensando nessa próxima semana, eu iria com o James Robinson. Acho que para os playoffs como um todo, eu acho que vai depender muito de como vai o Damian Harris vai melhorar essa sua questão física aí. Sei que o James Robinson também tá meio baleado, não tá 100%, mas tá jogando, tá? Sim, tá jogando. O Damian Harris também jogou, mas o James Robinson não é dúvida pra partida, né? É um cara que vai jogar. O Damian Harris a gente ainda não sabe, tá treinando limitado, a gente não sabe de fato se ele vai jogar. Beleza? Tem mais uma pergunta aqui, que eu deixei passar, que é 3 melhores defesas e kickers para os playoffs. Olha, essa é uma pergunta boa. Eu não cheguei a fazer ranking de defesas e tudo mais, pensando nos playoffs aí nessas próximas semanas, mas assim, algumas defesas que eu gosto, a defesa do Miami Dolphins, eu acho que é uma defesa boa, que tem o Jets, tem o Saints, tem o Tennessee, que são 3 ataques que não estão produzindo lá muita coisa. Acho que é uma defesa que vem forte para os playoffs no Fantasy, tá? Eu acho que a defesa dos Dolphins é uma boa defesa. Uma outra defesa que eu acho, tá, que pode vir bem nos playoffs é a defesa dos Colts. Eu sei que os Colts têm jogos difíceis, o Colts tem alguns jogos difíceis ali contra New England, contra Arizona, mas assim, a defesa do Colts está jogando bem, tá conseguindo produzir bem. Eu acho que a defesa do Colts é mais uma aposta, tá? Porque eles têm um jogo difícil contra Arizona, um jogo contra New England agora em casa, fecha contra o Raiders. O Raiders é um dos times que mais tem cedido pontos para as defesas nas últimas semanas. Eu acho que é uma aposta interessante. A defesa do Colts é uma das melhores do Fantasy na temporada, tá? Tem sido uma das ótimas defesas. Hoje é a terceira melhor defesa do Fantasy Football. Então eu acho que vale você ficar de olho nessa defesa dos Colts pro restante da temporada. E mais uma defesa que eu acho, tá, que pode mandar bem aí até o final da temporada, talvez. Eu acho que é a defesa dos Packers. A defesa do Green Bay está jogando num nível muito bom, jogando num nível muito alto, e tem alguns duelos interessantes. Pega um Baltimore essa semana, que talvez jogue sem o Lamar Jackson. Pega um Cleveland, que é um ataque bem mais ou menos, e um Vikings em casa, num duelo que provavelmente pode ser de um prime time e tal, e a gente sabe que Cleveland em prime time geralmente não costuma jogar muito bem. Então assim, são algumas defesas que eu acho que podem mandar bem, que podem ser boas surpresas pro restante dessa temporada. Cara, kicker é uma questão difícil. Kicker não é muito fácil a gente ter muitas apostas em kicker, porque kicker eu acho que varia muito de jogo a jogo. Eu acho que o Daniel Carlson é um nome muito bom para kicker, é um cara que tem sido muito consistente no Fantasy, apesar de vir de um jogo ruim, ele é um nome consistente. O Nick Folk é um baita de um nome, ele tá meio baleado, mas ele é um cara que vem jogando muito bem, porque o ataque do New England é um bom ataque, um ataque ok, mas não é aquele baita ataque. Então é um ataque que muitas vezes não consegue finalizar as jogadas, não consegue finalizar as campanhas, e acaba tendo que chutar muitos field goals. Então você vê o Nick Folk hoje, ele é o kicker que mais pontos no Fantasy Football justamente por isso. É um time que chuta muito a bola. Eu acho que um outro kicker que pode mandar bem, que não é tão falado assim, talvez, é o Ryan Succop, do Tampa Bay Buccaneers. Um ataque muito forte. Ele não é aquele que vai marcar 15 pontos, porque o ataque do Tampa Bay é muito bom. Mas ele é um cara que sempre vai ter uma média boa ali de 7, 8, 6 pontos. Nunca vai te deixar na mão, porque ele joga num ataque que sempre está ali em situação de pontuar.
tá? De fazer pontos em situação de field goal, em situação de extra point. Então acho que Ryan Succop é um nome seguro aí nos playoffs pro restante da temporada. Beleza? Bom, rapaziada, tem mais algumas perguntas aqui do pessoal. Eu não vou responder todas porque vai ficar muito longo esse podcast. Então, quero agradecer a todo mundo que ouviu. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado, tá, desse podcast. Espero que tenha sido útil para você, que ajude todas essas dicas falando de vários jogadores que a gente falou aqui no Fantasy. Manda pros seus amigos, manda pra galera e depois me fala aí como é que foram os confrontos semanais dos seus times nos playoffs do Fantasy Football, beleza? Um grande abraço para todo mundo. Fé que vai dar certo, fé no podcast que a vitória vem. Valeu, um grande abraço e até a próxima.